Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo nós vamos continuar o estudo que temos feito no livro de 1 Coríntios. Hoje, na meditação de hoje, nós vamos falar do capítulo 5 e também do capítulo 6. São lições valiosas, lições que, se você acrescenta na sua vida, você vai ganhar muito, porque são lições extraordinárias. Nós iniciamos aqui a nossa meditação falando de algo que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, orientou a igreja de Corinto, que era sobre você tomar cuidado com quem você se associa. Tome cuidado com quem você anda junto, com quem você dá ouvidos. Tome cuidado com as pessoas que você tem por perto de você. E esse conselho já está escrito logo lá no primeiro salmo. No salmo de número 1 diz, né, sobre não se assentar na roda dos escarnecedores. E aqui nessa carta aos Coríntios, o apóstolo ele dá essa orientação para eles também, para eles não se associarem. Associar é o quê? O que é associar? Associar é você se juntar, é você concordar. Olha só, alguns dos significados aqui da palavra associar: agregar, relacionar, combinar e aliar. Esses são alguns dos significados, alguns dos sinônimos da palavra associar. Então, quando você se associa com a pessoa, você está concordando com aquilo que a pessoa ela faz, ela está fazendo. Não é que você que, por exemplo, trabalha com alguém que não é da fé, alguém que está sempre falando o que não deve, alguém que está sempre falando besteiras. Não é que você vai se afastar dessa pessoa, porque afinal você trabalha com ela. Mas aqui o apóstolo, ele fala sobre outra coisa. Olha só que forte. Vamos ao texto sagrado. Está escrito o seguinte: já escrevi a vocês em carta para não se associarem a pessoas sexualmente imorais. Não me refiro com isso aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair deste mundo. Mas agora escrevo a vocês que não devem se associar a ninguém que, afirmando ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tal pessoa, vocês nem sequer devem comer. Isso é a palavra de Deus quem está dizendo. Então, aqui a Bíblia, ela diz, ela não está dizendo para você, se você trabalha com alguém ou se algum familiar seu pratica alguma dessas coisas, não é que você vai excluir, que você vai desprezar esse familiar de forma alguma, não é isso. Mas o que a Bíblia nos ensina aqui é sobre você se associar com pessoas que, dizendo ser irmão, ou seja, a pessoa que se diz ser da fé, mas a pessoa ela tem outro fruto. A pessoa diz que é de Deus, mas ela apresenta outro fruto. A pessoa dizendo ser irmão é caluniador. A pessoa ela diz que é irmão, mas é uma pessoa avarenta, uma pessoa beberrona. Então a Bíblia nos ensina a nós não nos associarmos com essa pessoa. Tome cuidado com pessoas que se dizem da fé, mas que só falam coisas indecentes, só falam coisas negativas, a pessoa que só fica reclamando do seu lado. Tome cuidado com essas pessoas para você não se associar a elas, você não fazer parte daquilo, porque você se associando, mais uma vez dizendo, você está fazendo parte daquele meio. Uma outra meditação que nós temos aqui no livro de 1 Coríntios, mas agora é indo lá para o capítulo 6, é que, dirigido também pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o mau testemunho.
Paulo, ele se preocupava muito com o testemunho. Não é que ele se importava, assim, com o que outros estavam pensando dele. Ah, será que fulano pensa bem de mim? Será que fulano pensa mal de mim? Não era isso. Mas ele se importava em ele não ser motivo de escândalo para outra pessoa. Tanto que ele disse, está escrito, que se comer carne escandaliza o irmão, então eu não vou mais comer carne. Ou seja, se o fato de eu fazer algo vai ser prejudicial, vai fazer outra pessoa se escandalizar, então eu não vou fazer aquilo. Então ele tinha essa preocupação de não ser motivo de escândalo, de não ser uma pedra para ninguém tropeçar. E ele também nos ensina isso aqui no o Espírito Santo, através dele, nos ensina isso também. Aqui no capítulo 6 é uma outra meditação aqui que nós temos. Porque o que estava acontecendo aqui? Paulo, ele orienta a igreja de Corinto, ele corrige a igreja de Corinto, porque, pelo que está escrito, a igreja de Corinto, elas tinham várias... Elas tinham discórdia entre os próprios irmãos. Havia discórdia entre os próprios irmãos ali na fé. E eles iam a julgamento diante de pessoas que não eram da fé. E lá, as pessoas que não eram da fé tinham uma visão negativa das pessoas que eram da fé. Porque, ora, imagine só, a pessoa que ela não é da fé, a pessoa que não é cristã, vê outras pessoas que são cristãs brigando entre si, se desentendendo, falando um ali mal contra o outro. Então, que testemunho que as pessoas cristãs estão dando para aquela pessoa que não é cristã. Então, assim também, nós temos que tomar cuidado. Tome cuidado com o testemunho que você dá, para você não ser motivo de escândalo para ninguém, para você não ser uma pessoa que, quando alguém olha para você, tem uma visão negativa de quem é cristão, de quem é da fé. Quando a pessoa olha para você, a pessoa tem que ver Deus, tem que ver o Senhor Jesus. Você deve refletir a glória do Senhor Jesus. E está escrito assim, vamos ao texto sagrado. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Então, aqui há essa correção que foi feita para eles. Há essa correção, ó, vocês vão a juízo, isso perante infiéis. Os infiéis ficam vendo vocês baterem boca. Os infiéis ficam vendo vocês ficar aí brigando um contra o outro. Isso é um mau testemunho, isso é um mau exemplo. Então a gente não deve dar mau exemplo para ninguém. A gente não deve dar mau exemplo de ser pessoas que estão sempre murmurando. Ó lá, fulano ele diz que é de Deus, mas ele tá sempre reclamando. Se levanta uma dificuldade, ele tá reclamando. Ah, tá sol, ele tá reclamando. Tá chovendo, ele tá reclamando. Tá isso, ele tá reclamando. Tá aquilo, ele tá reclamando. Então, a gente não pode ser pessoas que dão mau testemunho. Ah, fulano diz que é da fé, mas, ué, não é o fulano que tá ali batendo boca com o outro, não é o fulano que tá ali batendo boca, tá brigando, discutindo com o outro ali, tá gritando com o outro. Então, isso dá um péssimo testemunho. E não é isso que nós devemos fazer, mas nós devemos dar um bom testemunho para que, através de nós, do nosso bom testemunho, a palavra de Deus, o evangelho, ele possa alcançar mais pessoas. E a última meditação que nós vamos trazer aqui nesse vídeo é sobre aqui a Bíblia, ela traz uma lista de coisas que a pessoa praticando, ela não vai herdar o reino dos céus. Isso é a própria palavra de Deus quem traz. Então é importante nós também analisarmos, ficarmos atentos para nós não fazermos nada aqui do que a Bíblia condena, que a pessoa praticando, ela não vai entrar no reino de Deus. Vamos ao texto. Aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, nos versículos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os imorais,
nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ponto final. Então, isso é bíblico. É a Bíblia quem nos traz essa lista de coisas que a pessoa praticando, ela não vai herdar o reino de Deus. Não tem chororô, não tem dar um jeitinho. Praticando isso, a pessoa não vai herdar o reino de Deus. Então, tome cuidado para você não se colocar como não se colocar como alguém que pratica essas coisas imorais, idólatras. E a idolatria, lembrando, idolatria não é somente você ter um ídolo ali de pedra que você adora aquele ídolo, mas às vezes a idolatria ela é algo que ela é tudo, aliás, que você coloca acima de Deus. Um vício, você tendo um vício, você está tendo ali algo que você idolatra. Você sendo uma pessoa que coloca outras pessoas acima de Deus, você ali tem o seu ídolo, que é aquela pessoa. Se você é uma pessoa que você coloca o dinheiro acima de tudo, o dinheiro é o seu ídolo. Então a idolatria, ela abrange tudo isso. Aí diz também, nem os adúlteros. Aí vem duas palavras aqui, que são os efeminados e os sodomitas. A Bíblia aqui que nós lemos, ela traz essas traduções, mas no original grego, se você desejar saber, a tradução no original grego para a palavra efeminado é algo como macio, como delicado. É o que a Bíblia é o que o original grego ele traz. Aí na tradução foi colocado como efeminados. E aí o que aqui diz sodomitas, indo lá no original grego, sodomitas é a junção na verdade, a tradução original são duas palavras que o apóstolo ele juntou formando uma palavra, que traduzindo literalmente é homens que se deitam com homens. É o que o original grego ele traz. Aí diz continuando, ladrões, avarentos, os bêbados. Então, o fato da pessoa ela ficar ali, ela enchendo a cara, a pessoa que fica ali enchendo a cara, a pessoa ela tem que tomar cuidado. Se você é uma pessoa que você tem esse costume, você bebe, você fica bêbado, cuidado, a Bíblia ela nos dá esse alerta. A Bíblia ela nos dá esse alerta. Não sou eu quem está dizendo, é a própria palavra de Deus. Os maldizentes, aquela pessoa que ela fica falando mal de outra pessoa, a pessoa que fica falando mentira contra outra pessoa, fica falando calúnia contra outra pessoa, a pessoa que fica fazendo fofoquinha, fica falando mal de outros, perde tempo falando da vida alheia de outras pessoas. Tome cuidado também com isso. A Bíblia diz que estes não herdarão o reino de Deus. Estas são algumas das meditações que nós trouxemos aqui do livro de 1 Coríntios, mas eu falo para você, leia esse livro, é um livro muito especial, é um livro extraordinário. Leia o livro de 1 Coríntios, medite nele, medite versículo por versículo, que é uma riqueza espiritual muito grande. Isso edifica muito a nossa vida espiritual, abençoa muito, ajuda muito na nossa fé. Estamos chegando ao final desse vídeo. Se essa mensagem ajudou você, passe ela adiante compartilhando com outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. E, inclusive, se você deseja receber os próximos vídeos dessa série, inscreva-se no canal para você não perder os próximos vídeos. Deus abençoe a sua vida, fique em paz, fique na fé.